Olá, boa noite você que vai chegar aqui pelo Facebook, boa noite você que também está chegando aqui pelo Instagram. Vamos hoje fazer a primeira live do ano 2020 aí, muita coisa para a gente conquistar, muita coisa para a gente evoluir, muita coisa para a gente aprender. E aí vamos começar essa live que eu decidi hoje de última hora para realizar. A gente vai falar sobre mudança e por que mudança é tão difícil, é tão desafiador quando a gente se propõe a mudança. Oi, boa noite, Tereza. Ai, que bom ver você aqui. Muito bom, bem-vinda. Então, hoje o assunto é mudança e eu queria começar essa live falando uma frase que eu gosto muito, que é do Cortella. Ele fala que mudar é difícil, mas não mudar é perecer. Então, se a não mudança traz pra gente uma perda, um desafio de não conquistar, de perecer, como diz o Cortella, né, de morrer, vamos colocar dessa maneira, por que então, sabendo disso, que a gente precisa mudar, a gente não consegue, e muitas vezes? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite, Alexandre, Ricardo, bacana, Drica, ai que legal, sejam bem-vindos, Mari. Então, se a mudança é tão desafiadora a ponto de, quando a gente não muda, a gente perece, qual é a dificuldade que a gente encontra em mudar? E aí eu já queria começar essa live falando para você que eu estou num espaço novo, né? Quem costuma assistir as minhas lives ou os meus vídeos já percebeu que alguma coisa aqui está diferente. Eu passei por um processo de mudança física mesmo, né? Que é sempre acompanhada de uma mudança emocional, de uma mudança psicológica. E aí eu agora estou num espaço novo. Eu mudei de cidade, mudei de casa, foram várias mudanças e elas foram extremamente desafiadoras. E eu estou ainda num espaço em composição, ainda está em evolução, ainda não está todo pronto, mas como eu costumo dizer para os meus coaches, melhor feito do que perfeito. Então, não vou esperar ter o meu espaço totalmente resolvido para estar trocando aqui com você, para estar gravando vídeo, fazendo conteúdo, porque é esse o nosso processo. Mudança é sempre uma evolução. Então, eu queria começar passando uma informação que é de ordem científica, né? Até porque eu já repeti isso aqui em muitas lives, em vídeos. O coaching, ele é baseado em experiências, em técnicas, em pesquisas científicas. São dados que a neurociência traz pra gente. O coaching é um apanhado de várias disciplinas, entre elas a neurociência, a programação neurolinguística, e a gente traz aqui uma informação que é o seguinte, para começar a entender o porquê dessa questão da mudança, né? O nosso cérebro, ele é composto de uma célula. Essa célula se chama neurônio. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Mas nós temos no nosso cérebro 100 bilhões de neurônios, né? É essa célula que a gente tem aqui. E cada um desses 100 bilhões de neurônios, cada um deles pode fazer de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. E aí, o que isso significa? Você vai dizer, tá, Cândida, bacana, mas o que isso representa? É que justamente essas conexões que os neurônios fazem é que vão criando, elas são criadas, na verdade, a partir de comportamentos, a partir de hábitos, a partir de rotinas que a gente exerce. Quando a gente tem um comportamento, um hábito repetitivo, isso cria uma trilha neural forte que faz com que a gente faça aquilo de uma maneira tranquila, sem nem pensar no que está fazendo. Imagina quem vai tirar uma habilitação, aprende a dirigir. Quando a pessoa pega o carro, no primeiro momento ela pensa em tudo, né? Eu tenho que olhar para o retrovisor, eu tenho que olhar para o espelho lateral, para o outro espelho, eu tenho que olhar para frente, eu tenho um pedaço
pedal de freio, eu tenho pedal de embreagem antes de passar a marcha para o carro que não é automático. Ela tem que raciocinar sobre essas coisas. Quando ela vai repetindo esse comportamento, automaticamente aquilo, ela entra no carro, liga, faz tudo aquilo sem sequer pensar naquilo que está fazendo, porque aquilo criou um hábito e esse hábito criou uma trilha neural. Então imagina a conta de 100 bilhões de neurônios fazendo cada um deles uma conexão de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios, criando comportamentos e hábitos, né? Essa quantidade matemática consegue ser maior do que o número de átomos conhecidos pelo universo. Eu vi essa informação num vídeo do Pedro Calabres, que é uma pessoa, cara, um pesquisador extremamente assertivo, inteligente, que vale a pena quem não segue começar a seguir, tá? Então, como a gente tem toda essa quantidade de informações, isso já traz naturalmente uma dificuldade no poder decisório, uma dificuldade na mudança de comportamento. Imagina o seguinte, para quem ainda não sabe, nós temos 3 cérebros, né? Nós temos o neocórtex, né, que é essa parte aqui da frente, o reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, e o límbico, que é responsável pelas ações. Esse neocórtex que a gente tem aqui, que é o último a se formar, a gente termina a formação do cérebro, me parece, com 21 anos, então até 21 anos a garotada ainda não está nem com o cérebro todo completo, né? E esse neocórtex, ele é o responsável por regular a nossa capacidade de tomar decisão, a nossa capacidade de pensar no futuro, a nossa capacidade de frear os impulsos. E aí vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente bebe, né, quem bebe, quem ingere bebida alcoólica, quando começa a beber, já fica essa informação. Você começa a inibir o seu neocórtex. Aí você vai falar, mas como assim inibir, Cândida? Quando eu bebo aí que eu fico desinibido mesmo, eu falo, eu brinco, eu danço e tal. Mas por que isso acontece? Justamente porque você inibiu o neocórtex, que é essa parte do cérebro responsável em pensar, em fazer essa parte cognitiva, em frear os seus impulsos, né? Daí algumas pessoas quando bebem se metem em brigas, porque aquela parte do cérebro está inibida. Então sai, briga, fala bobagem, ou vai pra balada à noite, acaba ficando com uma pessoa, como acho que foi até o Pedro Calabres mesmo que falou, ele usou uma expressão muito engraçada, que acaba ficando com uma pessoa com uma qualidade estética duvidosa, né? Quem nunca, né? Bebeu e no dia seguinte, nossa, eu fiquei com aquele cara, eu fiquei com aquela garota, enfim, porque a bebida alcoólica, ela inibe, né, o teu neocórtex, e daí ele solta, né, aquele freio dos impulsos fica liberado. Então, esse contexto do neocórtex, que eu estou detalhando um pouco mais, é para explicar para vocês que, assim, dentro desse processo, o nosso cérebro, embora ele seja pequeno, né, fisicamente falando, ele está aqui dentro da nossa caixa, ele consome 25% da energia do nosso corpo. Então, ele faz todo o possível para a gente repetir comportamento. Por quê? Quando eu repito um comportamento, quando eu vou no piloto automático, entro no carro, ligo, dou a ré, saio da garagem, viro para o mesmo lado, pego a mesma estrada, eu não estou pensando naquilo. Aquilo economiza a minha energia, economiza o meu tempo. Daí, é por isso que a gente consegue fazer com facilidade aquelas coisas repetitivas. Quando eu quero mudar, quando eu quero fazer uma mudança de padrão e de comportamento, isso começa a ser mais desafiador, porque essas novas trilhas que não existem, essas novas conexões, lembra que eu falei no início da live, a questão das conexões, elas acabam ficando mais difíceis, porque são novas, então são frágeis ainda, né? É como se você tivesse uma linhazinha comparando com uma corda, até que essa linhazinha ganhe o corpo da corda, o comportamento anterior se mantém.
Por isso que falam que para mudar um comportamento, você precisa repetir. Antigamente eram 21 vezes, agora eles já falam de 70. Tem pesquisadores que falam até de mais vezes para você repetir um hábito e resolver. Mas e isso com a mudança? Passamos agora por um Réveillon, né? E no Réveillon, muitas promessas. Muita gente faz promessa de final do ano e diz, jura de pé junto: esse ano eu vou ser mais disciplinado, vou estudar mais, vou fazer atividade física, vou fazer aquela viagem que eu quero. Racionalmente, naquele momento, você está conectando a sua mente a um lado racional. Quando chega o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, você começa a agir pela irracionalidade. E aí volta ao mesmo padrão. Não economiza o dinheiro para viagem, fica com preguiça de sair e acordar cedo para academia. Enfim, aquilo que você prometeu não acontece. E aí a gente entende o seguinte: existe um padrão de comportamento automático, que é o hábito. Esse hábito, ele gera uma recompensa. Por isso a gente se mantém ali. Porque se fosse ruim mesmo, a gente já tinha mudado, né? O que a gente faz é gerar uma recompensa. Imagina que eu chego em casa do trabalho cansado e aí eu me jogo no sofá. O que acontece? Eu não vou ter ânimo de fazer uma comida gostosa, saudável para mim, né? Eu vou pegar o telefone, vou pedir um fast food da vida, uma pizza, alguma coisa assim, vou comer aquilo, não vou ter que lavar a louça. Tudo isso que eu fiz foi gerado por um gatilho. O gatilho deu eu me jogar no sofá. Se eu chegar em casa, passar reto pelo sofá, for para a cozinha, pegar uma salada, pegar uma comida que eu já deixei pronta, que eu preparei no final de semana, uma coisa mais saudável, e me alimentar, então eu posso depois disso me jogar no sofá, que eu não vou pedir o fast food, não vou pedir a pizza. Então, identificar qual é o gatilho que faz com que você repita o padrão que gera a recompensa, né? Pedir um fast food pode ser horrível, mas é delicioso. Pedir uma pizza pode engordar, mas é gostoso, é prático, eu não tenho que ir para a cozinha, depois eu não tenho que ficar lavando muitas louças. Então, esse gatilho que gera recompensa é que traz a gente para o auto-engano, né? Quando eu falei no post da live, eu falei por que é difícil mudar e como é que a gente dribla esse auto-engano. É o nosso cérebro enganando a gente para quê? Porque ele não tem que gerar e gastar mais energia criando uma nova sinapse neural, como eu expliquei para vocês, a ligação entre os novos neurônios. Então, perceber aonde é o seu gatilho, aonde você percebe que você quer fazer a mudança e aquilo faz com que você não faça, é identificar o ponto que precisa ser mudado. Tem um livro muito bom chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que explica detalhadamente vários casos sobre a questão do do gatilho que gera recompensa. E quando você muda o gatilho, você muda a recompensa e consegue fazer a mudança de padrão. O objetivo aqui não é aprofundar, né? É uma live mais rapidinha, mas a primeira, então, dica que a gente tem aqui dentro dessas dimensões do hábito é essa, de identificar o gatilho, aquilo que faz com que o seu comportamento seja repetitivo e você não consiga fazer a mudança. A segunda decidiu fazer uma mudança, está determinado a fazer, faça uma coisa de cada vez. Tem dia que a gente acorda e quer mudar o mundo, né? Quer mudar o cabelo, a casa, quer mudar o trabalho, quer mudar o relacionamento, com os filhos, com a família, a gente quer fazer tudo de uma vez. E aí a gente começa num grande esforço de fazer várias coisas, isso vai se perdendo ao longo do caminho e a gente não concretiza nenhuma delas. Então escolha a briga. Qual é a briga que você quer esse ano? Quais foram as metas que você definiu para o seu ano de 2020? Escolha uma.
né? Identifique aquilo que faz com que você não alcance essa mudança, que é o gatilho. E aí pegue essa meta, esse objetivo e comece a trabalhar. Então escolha a briga na qual você vai entrar, escolha o objetivo que você quer realizar, o sonho que você quer concretizar. Não é, eu vou fazer 200 coisas, vou viajar para fora, vou levar meu filho para não sei aonde, vou fazer dieta, vou comprar um carro novo, né? E a gente vai criando várias frentes e a gente vai desanimando, porque a nossa energia vai acabando, né? E força de vontade não é o assunto da live, né? Mas força de vontade é algo que é finito. A gente não tem uma força de vontade limitada e tem que saber como usar da melhor maneira, mas não é o papo nosso de hoje. E a última dica, então, que fica para a gente entender esse processo de mudança é perceber o seguinte: consciência do momento que você está vivendo. Eu repito isso em várias lives, né? Porque viver o momento presente, se autorresponsabilizar, porque o que leva a esse auto-engano? Eu sair apontando, né? É muito fácil eu querer fazer a mudança no outro, é muito fácil eu dizer que as coisas não acontecem porque o meu chefe, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque o meu vizinho, porque o presidente da república, porque o síndico do meu condomínio. A gente está sempre apontando o dedo para o outro, né? E perceber que a gente não tem esse controle, né? E por isso viver esse momento presente, por isso se autorresponsabilizar, é perceber que a única coisa sobre a qual eu tenho controle e que eu posso exercer uma mudança é sobre o meu comportamento. Então, se eu quero gerar uma mudança, seja ela qual for, eu começo por onde eu tenho poder e influência, que é o comportamento, ok? Então, vamos entender o seguinte: autorresponsabilidade é perceber, eu não tenho controle sobre os outros, eu tenho controle apenas no meu comportamento. Com isso, eu não fico arrumando culpados, nem colocando dedo na cara de ninguém. Como é que eu faço? Já que eu falei do exemplo lá atrás, né, de quando eu tô aprendendo a dirigir, eu penso em tudo e depois eu já vou no automático, é não sentar no banco do carona. Eu estou no banco do carona reclamando que o motorista está me levando por uma estrada que eu não gosto, por um caminho que eu não conheço, por algo que não vai me levar para o meu objetivo, mas eu estou no carona. Então, o que a gente tem que fazer é realmente levantar o bumbum da cadeira e mudar o comportamento. Fazer uma mudança efetiva. Não é ficar dizendo, eu acredito que eu vou, eu posso, eu tenho. Acreditar é um passo, mas se eu não me mover naquela direção, eu não vou conseguir, né? O universo conspira quando eu acredito, mas quando eu me movo, né? Por que o coaching funciona? Porque ele é movimento, ele leva o coach a se movimentar, né? Tinha entrado aqui na live o Ricardo, que está no coaching grupo agora, nessa turma do Começar de Novo, e o Ricardo está sendo um case assim maravilhoso, porque ele começou a exercer um movimento, porque antes ele ficava lá esperando que as coisas acontecessem, como todo mundo, querendo que as coisas acontecessem. E ele começou a gerar agora um movimento. Ele está trazendo justamente isso. Ele saiu do banco do carona e foi para o banco do motorista, né? Então, olhar a vida sobre esse prisma da autorresponsabilidade, gerando movimento, é a terceira dica que fica para a gente driblar esse auto-engano, de que o outro é responsável, de que eu não consigo controlar, por isso as coisas não dão certo, porque o outro não me entende, ele não sabe o que eu estou pensando, não sabe. Gente, 100 bilhões de neurônios, cada um fazendo 1.000 a 10.000 conexões na cabeça de cada um. Se a gente mesmo não consegue perceber com clareza o que a gente sente, como é que o outro vai fazer isso?
Então eu tenho que mudar aquilo que me é possível. Eu posso mudar o meu comportamento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu entendo, eu sei. E quando a gente fala de auto-engano, quando a gente fala do neocórtex funcionando, quando eu falo dos outros cérebros, né, é muito a questão dentro do processo do coaching, da gente olhar para o nosso perfil comportamental, entender essas características que vêm do DNA e saber como é que eu uso isso a meu favor. Eu entender esse auto-engano quando eu gero expectativas ou quando eu fico desejando que o outro adivinhe aquilo que eu quero, perceber a autossabotagem que eu me coloco. Então, os processos de coaching, eles trazem muito isso, essa clareza, né? E ajudam a gente a sair dessa trilha do auto-engano. Então, galera, eu queria falar de mudança. Aí, Cláudia, você falou sobre o livro, né? Eu não sei qual foi o livro que você falou, mas pode ser o próprio livro do Poder do Hábito, né? Lá do Charles Duhigg. Então, entender essas 3 dimensões do hábito, entender a força da nossa mente, do nosso cérebro, e que de fato ele faz isso não é para nos prejudicar não, gente. Ele faz isso para poder nos ajudar a economizar tempo e energia. Só que com isso ele acaba nos mantendo dentro de um quadrado que não permite a mudança. Aí você vai falar, Cândida, mas quem disse a você que eu tô querendo mudar? Né? De onde você tirou isso? Eu acredito que todos nós queramos mudar, né? Acho que quem não quer mudar, não quer evoluir, não quer acompanhar tudo que está acontecendo, deve estar se sentindo meio um semideus, ou o próprio Deus, né? Dentro da perfeição. Todos nós que estamos aqui passando por essas experiências, por essas vivências, estamos aqui para aprender, para evoluir, para ir para um próximo nível, seja nesse plano ou no outro. Quem não acredita no outro, que entenda nesse aqui. Mas a gente está para evoluir, e a evolução depende de mudanças. Então, voltando à frase inicial, mudar é difícil, não mudar é perecer. O que você escolhe, tá? Então, conte comigo. Se vocês quiserem mandar perguntas depois no direct, dúvidas, etc., fiquem à vontade. Obrigado para quem ficou aqui comigo até o final. Espero que tenha sido o conteúdo, tenha ajudado vocês nessa reflexão de mudança, perceber o porquê dentro da nossa mente é tão desafiador e por que a gente precisa de processos que nos apoiem, como o coaching, por exemplo, que nos ajudam a sair desse mecanismo, né, de gatilho, recompensa, e aí até segunda-feira eu tô de volta com mais uma live, tá bom? Super beijo aqui para quem tá no Facebook, super beijo aqui para quem tá no Instagram, e até breve. Beijo!